Atenção aqui, que hoje eu tô aqui para te contar sobre um benefício que pouca gente ainda conhece, mas que pode ser uma verdadeira transformação na sua vida. E que benefício é esse? É um benefício de um salário mínimo pago todos os meses pelo INSS para quem nunca trabalhou. Então, se você não trabalha de carteira assinada, também não paga seu carnê, ou já trabalhou e pagou seu carnê, mas já faz muito tempo, talvez esse seja o benefício certo para você. Então já me acompanha aqui até o final, que eu quero te contar que benefício que é esse, quando que ele vai ser pago, para quem, né? O que é analisado na hora desse benefício, até quando que ele é pago. Quero tirar todas as suas dúvidas. Então já aproveita, já marca o joinha aqui, já se inscreve no canal e faz uma coisa, ajuda o próximo. Encaminha esse vídeo também lá no grupo da família para que outras pessoas também conheçam os direitos e também, quem sabe, possam ter acesso a esse benefício que pode transformar vidas. E, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a doutora Pauline Taveira, eu sou advogada especialista em benefícios do INSS, trabalho nessa área há mais de 15 anos, já ajudei milhares de pessoas a conseguirem o que era seu por direito e espero que com as orientações valiosas que eu vou te dar hoje, você também consiga ter acesso a esse benefício que, como eu te disse, é transformador. E, doutora, que benefício afinal é esse? Gente, é o BPC-LOAS. Para quem não sabe o que essa sigla significa benefício de prestação continuada. O que é o BPC-LOAS, afinal? Gente, o BPC-LOAS, ele é um benefício assistencial pago pelo INSS. E o que significa ele ser um benefício assistencial? Assistencial vem de assistência, vem de ajuda. Então, ele é um benefício para fazer frente às despesas que a pessoa tem quando ela não tem condições de se manter e nem de ser mantida pela sua família. Então é para aquelas pessoas que precisam realmente desse benefício, seja porque estão doentes, seja porque já atingiram a idade. E qual que é o valor dele? Como eu falei para vocês, o valor dele é um salário mínimo todos os meses. Então, mudou o salário mínimo em janeiro, muda o valor do BPC-LOAS. Hoje, em 2025, o salário está 1.518. Então, é isso que quem recebe o BPC-LOAS está recebendo hoje. Tem 13º? Não! Aqui já vamos para uma grande diferença dos outros benefícios do INSS. Por ele ser um benefício assistencial, ele só é pago em todos os meses, não tem 13º. Mas o que eu costumo falar muito com meus clientes é que, gente, o que é o 13º quando durante 12 meses do ano você tem acesso a um salário mínimo que supre suas despesas? Então você paga um aluguel, paga uma energia, paga água, paga comida, paga seu tratamento. Então é isso que faz diferença, né? É o salário de todos os meses. E ele é uma aposentadoria? Aqui é o que muita gente se engana, faz confusão, acaba falando besteira por aí. Eu já vi muita gente falando, mas fulano, que é meu vizinho, aposentou e nunca tinha contribuído para o INSS. Não, gente, ele não se aposentou. Muito provavelmente o que ele está recebendo hoje é o BPC-LOAS. Porque como eu falei para vocês, o BPC, ele não exige contribuição. Então não precisa que você trabalhe de carteira assinada, nem que pague o carnê ou por conta própria, tá? Ele é pago justamente nesses casos em que a pessoa não tem contribuições lá no INSS. Tô te ajudando até aqui? Se você não deixou o seu joinha, já deixa, viu? Então, como eu te falei, ele não é uma aposentadoria. O BPC, ele não traz aquela estabilidade que a aposentadoria traz. Por quê? Se você aposentou por idade ou por tempo de contribuição, você vai receber esse benefício de forma vitalícia. Ele não vai ser cortado. Já o BPC-LOAS, você precisa cumprir alguns requisitos para poder começar a receber, mas também precisa continuar cumprindo esses requisitos para continuar fazendo jus ao benefício. E aí é que muita gente se enrola. Por quê? Porque começa a receber o benefício, mudou a situação, vai ser cortado. Então, eu tô aqui também para te alertar sobre o que vai te fazer continuar recebendo o BPC-LOAS, tá bom? E aí, quando que ele pode ser pago, doutora? Ele vai ser pago em duas situações. A primeira delas, quando o idoso completa 65 anos. E aqui, gente, não tem diferença. Homem e mulher conseguem receber o BPC-LOAS somente com 65 anos. Não existe essa de receber menos. Por quê? Que eu tô te explicando isso. A gente sabe que para aposentadoria por idade mesmo, o homem se aposenta com 65 anos, a mulher se aposenta com 62.
E aí acaba gerando uma confusão. Tem gente querendo receber, mulheres principalmente, querendo receber o BPC Loas quando completa 62 e não vai conseguir. Infelizmente tem que esperar. Então é 65 anos para os dois. Aqui é regras iguais. E a outra situação que dá direito ao BPC Loas é a questão da deficiência. Então, se a pessoa tem algum tipo de deficiência, seja ela física, mental, intelectual ou sensorial, praticamente todo tipo de deficiência, ela pode ter direito ao BPC Loas. E aqui, gente, uma coisa muito importante: não tem diferença de idade. Então, pode ser que um recém-nascido tenha direito ao BPC Loas e também uma pessoa de mais idade. Por isso, eu quero até trazer um caso curioso que chegou aqui no escritório há pouco tempo. Uma criancinha recém-nascida, de 17 dias apenas, foi diagnosticada com uma síndrome rara que trazia muitos impactos na vida dela. Ela já tinha direito, com 17 dias de vida. Outra situação que acontece demais por aqui: crianças autistas, crianças com TDAH, crianças com TOD, né? Essas crianças, elas também podem receber o BPC Loas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não importa a idade. Além disso, adultos que tenham problemas de coluna, problemas de coração, esquizofrenia, depressão, ansiedade, todos esses problemas, eles podem também dar direito aos adultos ou adolescentes receberem o BPC Loas. Então é um benefício muito abrangente. Ele pega desde a criancinha que acabou de nascer ali, a recém-nascida, até um adulto, antes dos 65 anos. E aí, é só ter a doença? Não, gente, essa doença também ela tem que ter um impacto na vida da pessoa. Não pode ser, por exemplo, uma dor de cabeça que eu tomei um remédio e acabou ali. Ou uma dor na coluna que melhora se eu tomar o remédio e eu nunca mais vou sentir. Tem que ser um problema que afeta o seu dia a dia, que afeta as suas... o que você faz no seu dia a dia mesmo, que você não consegue mais fazer aquilo da forma que você fazia anteriormente. E essa doença ela tem que produzir efeitos na sua vida por pelo menos 2 anos. Então tem que ser uma coisa que não dá pra resolver num passe de mágica, sabe? Não dá pra resolver em 6 meses. Porque às vezes a pessoa vai ter um problema, mas vai operar e vai ficar 100%. Não é o caso, então. Então ela não vai ter direito ao BPC. Tem que ser uma coisa mais constante, uma coisa que a pessoa não vai melhorar. Como eu falei pra vocês, essa síndrome que não tem cura, a questão do autismo, do TOD, do TDAH, né, que impacta muito a vida da criança, a questão da esquizofrenia, da depressão, aquela depressão que é de muito tempo, que a pessoa já foi internada, ou que a pessoa faz muito acompanhamento, toma muito remédio, não melhora de jeito nenhum. Além disso, problema de coluna, quando que vai ser? Quando te atrapalha há muito tempo, ou quando não vai ter chance de melhora, que seu médico vai te avaliar e vai falar assim, olha, infelizmente não vai melhorar, daqui vai só piorar, mesmo que a gente opere e tudo. Então são nesses casos, tá? Só para vocês entenderem. E como que a gente comprova essa questão da deficiência? Bom, a gente comprova a questão da deficiência com exames, tá? Então, exames, quanto mais exames vocês tiverem, mais tem chance de conseguir o benefício. Além disso, doenças que não são comprovadas através de exame, podem ser comprovadas através de prontuário médico. Então, a depressão mesmo, ela não dá em exame. Mas se você tá todo mês lá no postinho ou no hospital, se você faz um acompanhamento lá, sempre tá registrado, isso é prova, gente. Então, o prontuário médico também é muito bem-vindo nesses casos. Além disso, relatórios médicos, isso aqui é muito, muito bem-vindo, ajuda demais. Quando o médico coloca no papel o que você tem, né? Qual que é a doença com o CID, desde quando que você já está fazendo tratamento, se houve algum tipo de melhora desde que começou, ou se está piorando, quais são as restrições, o que você não pode fazer, o que te atrapalha no seu dia a dia. Então, a documentação ela é muito importante nesses casos de BPC Loas para a pessoa com deficiência. Eu digo aqui no escritório que quanto mais documentos você tem, mais chances você tem de conseguir o benefício. A gente sabe que quem depende de SUS é muito complicado. Nem sempre você consegue a consulta com o ortopedista, ou com o neurologista, ou com o psiquiatra, com um médico especialista no seu problema. Mas você não pode desanimar, não. Tem que dar um jeito de conseguir, porque é isso que prova. Hoje em dia, ainda bem que existem aquelas clínicas populares,
onde os médicos atendem, são especialistas e atendem a um custo mais baixo, que talvez você consiga comprar. Ou até, eu sugiro muito, assim, quando a pessoa não tem para onde correr, até fazer uma vaquinha entre a família, cada um dá um pouquinho, porque é importante, gente. O BPC Loas, quem tá pedindo ele, precisa passar pela perícia lá no INSS, né? E também, mesmo que seja negado esse pedido lá no INSS, também vai precisar passar por uma perícia médica na justiça. Então, como que você comprova documentalmente que você tem o problema? É através desses documentos. Não tem jeito de você chegar lá, simplesmente falar eu tenho isso, isso e isso e acreditar que o perito vai aceitar. Não funciona assim. Lá no INSS, na justiça, eles não têm aparelhos para te examinar. No INSS ainda tem o fator que a gente tem muita reclamação da forma como que as pessoas são tratadas lá, né? Já tive clientes que me ligaram chorando. Olha, eu fui destratada, o médico nem olhou na minha cara, não olhou meus exames. Então pensa, se você tem a documentação, às vezes você é tratado dessa forma, imagina se você chega lá sem nada. As chances de você conseguir seu benefício aí diminui mesmo. Então você tem que se empenhar, ir ao médico, solicitar essa documentação, porque é muito importante. E aí, além dessa questão de comprovar a idade, no caso do idoso ser maior de 65 anos, que ele comprova através do documento mesmo dele, ou do caso das pessoas que estão pedindo BPC Loas para a pessoa deficiente através de documentação médica, você também precisa cumprir um outro requisito, que é comprovar que de fato você precisa desse benefício. Porque como eu te falei lá atrás, ele é um benefício assistencial, é uma ajuda. Então ele vai ser pago se você comprovar realmente a sua necessidade financeira dele. E como é que você comprova isso? Através da sua inscrição no cadastro único, porque lá vai ter a renda da sua família, né? E também através da sua carteira de trabalho, através do seu CNIS, que é o que consta lá no INSS. Por quê? Porque quem recebe o BPC Loas, quem pede o BPC Loas, não pode ter outra fonte de renda. Então, por exemplo, se você é pensionista, você não pode receber o BPC Loas, infelizmente, porque você já tem uma renda que consegue suprir suas necessidades. Da mesma forma, se você trabalha de carteira assinada e está passando por um problema de saúde, seu benefício vai ser outro, um até melhor do que o BPC Loas. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, já procura aí e se inteira sobre isso. Porque, igual eu falei, o BPC Loas, ele é para uma pessoa que precisa do benefício, né? Que é realmente baixa renda. E aí, como que é calculada essa renda da família? Bom, a lei, ela fala que entram nesse cálculo as pessoas que moram debaixo do mesmo teto, ou seja, que moram na mesma casa, sendo elas pai, mãe, na falta deles, um padrasto, uma madrasta. Além disso, os irmãos solteiros, então muita atenção aqui, se você tem um irmão que mora na sua casa, mas que é casado, que tem a família dele, ele não deve entrar no cálculo. Por quê? Porque a renda dele é para a família dele, né? Não pode ser para sustentar você. Além disso, filhos, enteados. Então, são essas pessoas. E aí, como é que é feito o cálculo? Bom, eles pegam a renda da família toda e dividem pela quantidade de pessoas. Então, vamos supor, se tem uma renda de um salário mínimo nessa casa e moram 4 pessoas, vai dar R$ 379,80 por pessoa, certo? E é exatamente isso que a lei exige. A renda da família não pode superar 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então eles vão pegar essa renda, dividir por 4, não pode dar mais do que R$ 379,80 hoje, com o salário mínimo de 2025. Mudou o salário mínimo mais uma vez, muda o critério da renda. E aí, essa é a renda para passar lá no INSS, certo? Então, se você passar desse valor, infelizmente o INSS vai negar. E aí, eu sou obrigado a pedir esse benefício lá no INSS? Gente, é obrigado. Primeiro, tem que passar pelo INSS, não é uma opção. Como eu te falei, tem muita gente que reclama, acha que os servidores são mal educados, que não olham direito, o perito também. Mas, infelizmente, é uma etapa que tem que ser passada, não tem jeito da gente fugir disso. E aí, tá, fiz tudo certinho, levei meus documentos, provei minha necessidade, o INSS negou. Acontece, gente. Infelizmente, acontece. Não é à toa que o INSS é a pessoa mais processada do Brasil, né? Eu trabalho nisso, como eu falei pra vocês, há mais de 15 anos. E trabalho só nessa área de INSS. Então, é muita coisa errada lá, gente. Não é à toa que a gente existe, que a gente transforma as negativas em soluções, porque eles realmente agem muito errado lá.
que eu faço? Foi negado. Você tem duas opções. A primeira delas é apresentar um recurso lá no INSS, onde vai ser analisado se realmente aquela decisão foi correta ou não. A segunda opção é levar o seu caso para a justiça, contratando um advogado, de preferência especialista, gente. Quando você precisa de ir no médico, você vai atrás do especialista, né? Então, quando você precisa de resolver uma questão de previdência, também tem que ir no especialista, pelo amor de Deus. Porque isso aqui é a transformação da sua vida, é a causa da sua vida. Você não pode entregar, infelizmente, na mão de quem não sabe o que está fazendo. E aí, o que você pode fazer? Dar entrada em um processo judicial para que um juiz decida. E aqui eu tenho uma ótima notícia para você. Qual que é? Lembra que eu falei que a renda lá no INSS não pode superar 1/4 de salário mínimo? Bom, na justiça é diferente. O juiz ele pode analisar a situação como um todo. Por quê que eu te falo isso? Porque tem gente que a renda é até boa, assim, né, razoavelmente boa, mas os gastos com tratamento, as necessidades dessa família são muito grandes. Então, o juiz ele tem condição de analisar o todo, né, de ver realmente o que vocês estão gastando, o que vocês estão ganhando, se a situação realmente necessita do LOAS. E eu já vi muita negativa com valor um pouco mais alto ser revertido na justiça, justamente por conta disso. Porque lá na justiça, os juízes têm uma autonomia maior. Então, eles podem conceder o benefício mesmo que a renda supere um pouquinho. E aí, se você ficou comigo aqui, se você escutou tudo isso, queria muito que você deixasse aqui nos comentários de onde que você é. Eu quero saber onde é que meu vídeo tá chegando, quem que eu tô conseguindo ajudar. E se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. Coloca pra mim, me conta a sua história, eu quero te conhecer, eu quero te ajudar. Então, me coloca aqui, ó, eu tô passando por isso, isso e isso, o que que eu faço? Eu quero te dar o direcionamento, viu? Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Acompanhe o canal, se inscreve se você não é inscrito. A gente tá sempre colocando dicas valiosas aqui, orientações valiosas para você conseguir seu direito. E continua me acompanhando, que eu vou ficar muito feliz da gente ter essa parceria, viu? Até a próxima!